Câmbio, comandante Ferraz falando, direto da base Antártica. E no relatório de hoje nós vamos falar sobre ninjas. Sim, ninjas. Por quê? Porque o ninja é o suprassumo arquetípico da contracultura. E hoje nós vamos explorar o seguinte tema: a tradição como contracultura, para ver o nível de degradação que a gente está, a ponto de a tradição, o que deveria ser o normal, acabar sendo encarado ou viabilizado como contracultura. A gente vai falar, nesse primeiro artigo, sobre tradições marciais japonesas e como que elas podem ser instrumentalizadas, não, como elas podem ser utilizadas como meio de oposição estratégica a essa cultura degradada, né? Ou seja, como essa tradição marcial japonesa pode se servir como uma contracultura. A gente sabe que depois da Segunda Guerra, as artes marciais japonesas conquistaram o mundo, tá? Isso é um fato inegável, mas por quê? Né? Por qual motivo? E por que especificamente a arte ninja? Né? Até o final desse relatório aqui você vai entender por que a arte ninja e como, né? Mas e como você pode treinar aqui no Brasil. A primeira manifestação, ou primeiro registro histórico, né, do treinamento marcial japonês, ele surge em 1159 d.C., né, com o surgimento da katana. E o registro dos treinamentos com essa katana no templo budista de Kurama, e foi ali que ele se diferenciou da sua origem chinesa. As tradições marciais japonesas têm duas características, né, que definem ela como arte. A primeira característica é o adestramento de alto desempenho, e a segunda característica são os preceitos místicos profundos, ou seja, associados ao budismo de base shintoísta e também taoísta. A gente vai ver isso aí com mais profundidade, mas é essa duplicidade, né, esse paradoxo material e imaterial, físico e metafísico ao mesmo tempo, é o que conceitua as tradições marciais japonesas como arte. Mas como que a arte, esse conceito de arte se operacionaliza? Como que ele acontece? É quando eu oriento a minha razão, quando eu oriento a minha estrutura mental para um fim mais nobre, para um fim metafísico, quando eu direciono, quando eu oriento a minha vontade, quando eu preencho as minhas esferas mentais de vontade orientada num contexto bélico e místico ao mesmo tempo. Fala-se muito de misticismo associado aos sacerdotes, mas quem na verdade estava enfrentando a morte todo dia e estava mais próximo do além-vida, do mundo místico, eram os guerreiros. Então é como se eu dissesse que o guerreiro tinha mais propriedade em falar do sobrenatural, do místico, do que o sacerdote que ficava apenas meditando. É mais ou menos por aí, quando eu vou pegar o conceito de arte e dividir na aplicação prática e na aplicação filosófica ao mesmo tempo. Isso aí gera essa duplicidade, né? Ele gera essa integração dessa duplicidade, ele vai gerar uma coisa chamada quintessência, né? Um quinto elemento, um ponto transcendente, né, acima dessas duas dualidades e que engloba ela ao mesmo tempo, que é o conceito de vazio, né? Um copo, ele só tem utilidade porque ele tem um espaço vazio dentro dele. Se ele fosse inteiriço, ele perdia a utilidade dele, tá? Então o conceito de vazio, que na pós-modernidade está associado à depressão, aqui nesse contexto de arte marcial está vinculado à utilidade prática. Então aqui nesse relatório a gente vai analisar se as antigas tradições marciais japonesas, através das categorias operações de mística, como eu já falei, se elas se configuram como via de oposição estratégica contra a pós-modernidade e se elas podem combater o vazio existencial. Ou seja, se você treinar uma arte marcial, ela vai garantir que você não desenvolva a ideação suicida, no último caso, ela vai combater o vazio existencial que carrega, que está presente em todo o mundo modernizado. É mais ou menos isso que a gente vai abordar nesse relatório, desde a visão que a gente tem aqui da base Antártica. Então, indo para o nosso desenvolvimento, duas partes. A primeira, a operacionalidade das antigas tradições marciais japonesas hoje, e a segunda parte, a mística sobrevivente nas antigas tradições marciais. Como eu já adiantei na introdução, é através da vontade orientada, não simplesmente da vontade pura, bruta, mas sim da vontade orientada, né? Aquela vontade que inicialmente bruta foi lapidada através do treinamento, através da prática marcial, que o indivíduo se impõe ao mundo. Então a gente tem uma vontade interna, uma vontade instintiva e também uma vontade metafísica, que ela tem que se utilizar dos meios de ação, que é o nosso corpo e as ferramentas que a gente consegue produzir e carregar,
para se impor no mundo. É só através dessa vontade orientada, dessa vontade lapidada, dessa vontade conduzida, que eu consigo superar a instintividade animal. E quando eu consigo superar essa instintividade animal, eu consigo ultrapassar as limitações materiais. Eu consigo ultrapassar aquilo que tem de físico no mundo e chegar a instâncias metafísicas. Um exemplo disso, princípios. Então, toda arte marcial, além do movimento físico, o movimento físico, na verdade, ele é apenas a manifestação de um princípio pré-existente. O movimento físico está no mundo físico. O princípio está no mundo metafísico. Por exemplo, fórmula da hipotenusa. Essa fórmula, ela não existe no mundo físico, mas ela é aplicável no mundo físico. Essa fórmula, ela é verdadeira. Toda vez que eu uso ela como cálculo, eu provo que ela tem fundamento e é assim que o mundo físico se manifesta, através dessa forma. Então ela é verdade, esse conceito existe. Mas ele existe no mundo físico? Não. No mundo físico existe a manifestação dele. Esse conceito está no mundo metafísico. A mesma coisa, os princípios de combate estão no mundo metafísico. Por exemplo, a força bruta não ganha de uma técnica de manipulação de articulação. Então existe um princípio de como eu vou manipular essa articulação e esse princípio pode ser aplicado em uma infinidade de movimentos, desde que esses movimentos respeitem, sigam esses princípios. Então, resumindo esse primeiro pedaço aqui, a vontade lapidada através do treinamento é ela que capacita a gente, que nós alcancemos instâncias superiores de realidade. Quando isso não acontece, quando o físico se sobrepõe ao metafísico, quando o físico é exclusivamente visto, tá? E deixado a parte metafísica de lado, quando é negada a existência do espírito humano, quando é negada a realidade do inconsciente, quando se fala assim, o que não é físico não pode ser provado, e eu deixo tudo que não é físico, tudo que é metafísico, tudo que é inconsciente de lado, esse inconsciente vai cobrar atenção em algum momento, através de atos falhos, através de neuroses, através de todo 5 fases da fuga à realidade, que vai desembocar na ideação suicida, no final das contas. Isso tudo, especificamente essas fases, até chegar à ideação suicida, a gente abordou, tem um nome isso aí, né? Ela é síndrome dos 5Ds, na verdade é fuga da realidade em 5 fases, e ela tem uma síndrome, né, que caracteriza ela, que é a síndrome dos 5Ds, das dores corporais, das dívidas crônicas, das dúvidas constantes, do desamparo existencial e do desespero suicida. Isso aí já foi mapeado por Kierkegaard, depois por Pondé, e a gente aborda bastante isso aí na aula inaugural da formação de operadores. Tá aqui, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, mas quem quiser pegar é guerrabrasilica.com/aula inaugural. E aqui eu explico, né, tanto graficamente aqui, com as referências bibliográficas, como num vídeo, que é a nossa aula inaugural propriamente dita. Meu amigo Comandante Ferraz falando, seja bem-vindo à aula inaugural da formação de operadores da Guerra Brasil. Aconselho que assistam depois desse relatório. Voltando ao nosso relatório. A cultura japonesa, especificamente, ela só sucumbiu a essa modernidade suicida depois que o Ocidente tentou muito ela. Então, primeiro, ela só entrou à modernidade com a introdução do arcabuz em 1543, por Portugal. Isso gerou uma era de massacre gigante no Japão, tá? Tanto que ele se fechou depois. Mais ou menos 300 anos depois, com a diplomacia do canhão do almirante Perry, em 1853, quando os Estados Unidos forçou o Japão a entrar na modernidade. Isso aqui está muito bem descrito no filme O Último Samurai. E, no final, o imperador japonês consegue integrar a modernidade e tradição, né, e transformar o Japão numa potência em pouquíssimo tempo, que foi acabar na Segunda Guerra Mundial. E foi aí no final da Segunda Guerra Mundial que o Japão foi forçado a entrar na pós-modernidade através de Hiroshima e Nagasaki, com os aliados. Esses episódios mostram, são uma evidência que a cultura japonesa ela resiste em abandonar o mundo da tradição. Resiste em abandonar o mundo da tradição conforme conceitua Júlio Evola. As referências básicas de Evola vão estar na bibliografia aqui. E assim, com essa entrada forçada na modernidade, na pós-modernidade, que toda a cultura japonesa começa seu processo de degradação, inclusive as tradições marciais. Entretanto, existiam, tá, conforme os Hogari, algumas dessas tradições que eram peritas em operar nas sombras, ou seja, em fazer guerra irregular, fazer espionagem, sabotagem, assassinato, ou seja, operações psicológicas,
em operar sempre ao borde da história oficial. Essas tradições marciais, elas se concentraram na região de Ig e Koga, né? Houveram outras regiões que também tiveram esse tipo de arte marcial desenvolvida, e elas estão associadas de maneira genérica, né, com os ninjas. E foi esse tipo de arte marcial, de tinte, de característica irregular, que conseguiu resistir à degradação cultural do Japão, moderna e pós-moderna, né, ao processo de ocidentalização que o Japão sofreu depois. São esses estilos marciais irregulares, associados aos ninjas, que conseguiu resistir. Isso porque o conceito de nin, ele significa nada mais nada menos que resistir através do sigilo. Então eles aplicaram o que eles já eram, que é ir pro sigilo, ficar quieto e resistir. E assim eles venceram. E se tornaram um farol, uma luz para quem está nessa escuridão que é o mundo pós-moderno. Vale a pena ressaltar que o ninja de Hollywood, né, o ninja mitológico, ele não tem basicamente nada a ver com o ninja histórico. Aquele ninja de vestido de preto, que anda de dia com aquele kimono preto, não tem nada a ver. Por incrível que pareça, são duas fontes japonesas que têm mais proximidade com o ninja histórico, né? Uma delas pelo enredo Jiraiya, o Incrível Ninja, e a outra obra bastante famosa, tá, é Naruto. Sim, Naruto. Bastante base histórica e bastante referência, bastante proximidade do que era o ninja real. Fora aqueles poderes todos, aquele troço todo, mas a narrativa, né, as características dos personagens de maneira geral, está muito parecido com o que era o ninja histórico. Então a gente pode chegar aqui numa primeira conclusão parcial, que é a seguinte. Antes disso, então fruto dessa confusão entre o ninja histórico e o ninja mitológico, é bastante difícil chegar num dojo autêntico de ninjutsu. E isso não é só com o arte ninja. Todo o caminho de libertação espiritual, hoje, ele sofre de uma coisa chamada confusão estratégica. Na estratégia zero da operação de operadores, a gente fala sobre isso. O mundo pós-moderno conseguiu transformar o guerreiro das sombras na sombra do guerreiro, ou seja, na corruptela arquetípica mais suja do que era um guerreiro honrado. É essa sujeira arquetípica da onde bebe os fake jutsu, os dojos falsos, que dizem ensinar ninjutsu, ou ninjitsu, né, mais ridículo ainda. Para quem quiser praticar, né, depois eu boto o link aqui, para quem quiser praticar, é importante verificar isso aí, tá? Verificar essa diferença entre o fake jutsu e o ninjutsu, a arte ninja de verdade. Então, a primeira conclusão parcial nossa aqui é que as tradições marciais de Ig e Koga, aquelas associadas às famílias ninjas, catalogadas genericamente como ninjutsu, elas sobreviveram às invasões militares do Japão, não sofreram o processo de degradação cultural que o restante do Japão sofreu, ou se sofreram pouco, e ainda estão acessíveis a quem tiver vontade e predisposição para aprender. Isso aqui a gente ensina dentro da formação de operadores, especificamente na Operação Espírito Ninja. Então, a nossa formação de operadores, a Estratégia Zero, onde a gente começa, tá? E aqui embaixo, especificamente, a Operação Espírito Ninja. Essa aula aqui é bastante legal. Ela tem essas três disciplinas como base. Tem outras disciplinas também. Aqui é onde eu falo de ninjutsu, genjutsu e taijutsu, né? O que é real, o que não é, nessa brincadeira toda. Bem, aqui as referências bibliográficas e assim vai. Voltando aqui. Então, como primeira conclusão parcial, sim, existe uma arte ninja, é possível aprender. Agora, se ela vai combater o vazio existencial ou não, vamos ver aqui na segunda parte. Então, na nossa segunda parte, a mística sobrevivente nas antigas tradições marciais japonesas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, a gente estava falando de arte marcial, na primeira parte, né, que foi abordada através da categoria operações, a gente falou do marcial. Aqui, na segunda parte, através da categoria mística, a gente vai falar da arte. E o conceito de arte, para o mundo da tradição, está relacionado com adaptação perfeita, virtude, excelência, finalidade espiritual. Então a gente pega o conceito genérico aqui, de arete, aqui ele vai falar, o termo arete é frequentemente traduzido como virtude, mas sua real significação remete-nos à ideia de excelência. Cada atividade humana, prática, possui um arete particular. No domínio político, além da deliberação, Aristóteles expõe a noção de phronesis. Esta última é a excelência do líder político, seria a arete do político. Então, a arete, ou seja, o conceito de arte, ele está relacionado com excelência. Tá? Excelência no sentido de virtude, de alcançar uma virtus, de alcançar a ponta do triângulo. A arete, a aresta, ela está aqui na ponta, ela que fura o mundo físico
para se alcançar o mundo metafísico, como pegasse uma espadada no céu, rasgasse o céu e entrasse. Mas eu preciso merecer, preciso estar à altura dos deuses ou dos santos para chegar lá em cima. E isso demanda todo um treinamento, todo um desenvolvimento pessoal para sair da base do mundo físico até chegar ao ponto, ao cume metafísico. Então a arte, ela vai conduzir para essa excelência. E a arte marcial vai conduzir para essa excelência através da prática marcial. Entretanto, porém, todavia, na pós-modernidade, a arte está relacionado com a mera comunicação estética, o simples estímulo visual ou estímulo tátil, tá? O que não se diferencia muito da droga, descarga de dopamina por estimulação sensível, e só. Tá? Isso aí, a arte moderna, a arte pós-moderna especificamente, não gera esse efeito de elevação até as instâncias superiores. Ela só impacta os 5 sentidos através de uma técnica rebuscada e acabou. Ela só causa, mais nada. E nessa situação de sobreviver a esse processo de degradação cultural, do conceito arete tradicional de adaptação perfeita, de virtude e excelência, até a tecnicidade burra, o Ninpo, que é a parte filosófica, né, a parte interna da arte ninja, a gente pode dizer que a arte ninja ela é composta da parte externa, que é o ninjutsu, né? Ninjutsu, jutsu no sentido de técnica, e a parte interna, que é o ninpo, que é o ninpo, po no sentido de caminho, parecido com do, né? Mas com uma outra significância. E o ninpo, ele vai sofrer de uma influência metafísica, na verdade ele vai exercer uma influência metafísica em quem comunga dele, que vai num primeiro momento despertar e depois iluminar. O Ninpo, ele é fruto de um sincretismo religioso entre Shintoísmo, que é a base japonesa, né, que tem raízes hindus, de um taoísmo que chega no Japão, acompanhado de um budismo. Tá? Nesse sincretismo religioso que se misturou e criou raízes na região de Iga e Koga, vai nascer o Ninpo. E esse sincretismo, por estar relacionado com os elementos regionais, ele vai criar toda uma simbólica que vai despertar e iluminar o praticante. Nesse sentido, o ninja de Hollywood não está tão errado, tá? Ele medita, ele faz os mudras, ele combate, ele é um guerreiro iluminado, um monge guerreiro. Nesse sentido, a Hollywood preservou um pouco do que era o ninja raiz. Isso tudo evidencia suas raízes pré-modernas. E a chave para entender o que é um pré-moderno é entender o que é uma filosofia prática. Aí está a dualidade de novo. É uma filosofia, ou seja, é uma coisa interna, do pensamento, mas ela também é uma prática. Ela é uma parte externa, que redunda em ação. E, especificamente, o Ninpo é uma espécie de terapia bélica, uma terapia através da arte marcial. A gente tem que entender que no mundo antigo não existia tanta diferenciação entre as várias ciências, era uma coisa única. Né? Era um todo, era uma coisa integrada, filosofia, medicina, política, arte, era tudo uma coisa só, não existia essa distinção que é típica do pensamento moderno e pós-moderno, pós-Descartes. Então, para concluir sobre o Ninpo, ele vai pegar do taoísmo o conceito de Yin, que é o conceito da parte interna do Tao, da totalidade, que vai redundar em autoconhecimento e que vai, por sua vez, redundar em conhecer-se a si mesmo. Então, se eu estou trabalhando na parte Yin, na parte Yang, na parte Yin interna, em algum momento eu vou entrar em contato comigo. E aí eu vou conseguir, primeiro, despertar e depois iluminar. Do budismo, do esoterismo budista, ele vai pegar uma carga grande de contracultura, de guerra simétrica. Porque com a queda da dinastia Tang, ou Wotang na China, que tinha acolhido os monges budistas, com a queda dessa dinastia, os monges têm que fugir do centro político chinês e eles vão chegar no litoral do continente asiático, no litoral da China, e se instalar nesse litoral. Né? Eu tenho o Viet Vo Dao no Vietnã, que é muito parecido com a arte ninja. Eu tenho algumas disciplinas muito semelhantes à arte ninja na Coreia, mas o ninjutsu, como ele existe, como a gente conhece, né, ele vai se desenvolver sim com mais profundidade no Japão, porque ele pega muito das características do samurai, né, do bujutsu, que era praticado no Japão, que é a guerra simétrica, a guerra regular. Mas ele vai herdar do budismo essa ideia de guerra irregular, a guerra de guerrilha. E do shintoísmo, que é a sua origem, né, que é o pano de fundo
e o plano de fundo, onde tudo isso acontece, eu tenho uma espiritualidade raiz, um conceito de soma zero, um paganismo saudável, né? Quando se fala de paganismo, tende a interpretar de maneira negativa, mas seria um paganismo saudável ali de respeito à natureza, né? Esse negócio de integração com a natureza, dos 5 sentidos, ela vai ter raiz aí no esoterismo budista, no shintoísmo e um pouco no taoísmo também. Isso tudo, tá? Essas 3 características do taoísmo, do esoterismo budista e do shintoísmo, vai criar uma profundidade noológica, ou seja, uma profundidade espiritual, especificamente dos efeitos psíquicos, que não existe em outras artes marciais. Não existe nenhuma outra arte marcial que congrega taoísmo, budismo e shintoísmo de maneira tão perfeita e tão eficaz. Tá? E isso aí vai gerar uma profundidade noológica, uma profundidade espiritual muito grande. É como se a espada do ninjutsu fosse tão afiada que abrisse com mais acurácia o limite físico e adentrasse ao nimpo, ao metafísico com muito mais facilidade. E para terminar aqui, existe a possibilidade hoje, sim, de se aprender ninjutsu. Não são em todos os lugares, em todos os dojos. Existem escolas específicas. O Nimpo ele vai proporcionar um desenvolvimento pessoal e ele vai proporcionar o processo de individuação. Pelo simples fato de ele ter uma raiz pré-moderna. E automaticamente, por ser pré-moderno, por contraste, ele vai combater o mundo moderno. Pelo simples, eu não preciso fazer nenhuma ação contra o mundo moderno. É só eu praticar a arte ninja, o Nimpo e o ninjutsu, que automaticamente eu estou me opondo, por oposição estratégica, ao mundo moderno, entenderam? É simples de fazer, né? É só praticar. E é bem interessante, existe uma lenda que diz que a arte ninja ela ressurge por o consciente coletivo sempre quando ela precisa, como se fosse uma arte milenar que caminha nas sombras e quando a humanidade precisa de ajuda, ela ressurge. Tá? E tem uma frase do mestre chamado Masaki Hatsumi que fala: somente quem possui luz própria pode caminhar na escuridão. E é daqui que a gente vai tirar esse conceito de iluminação que é típico do budismo. Aqui, na Operação Espírito Ninja, a gente vai falar sobre esse assunto todo aqui, vai falar o que é o ninjutsu, entrar com mais profundidade na história, a gente vai estudar as informações públicas sobre o ninja, a gente vai estudar a história secreta do ninja, os documentos secretos, aquilo que não foi que não participa da história e como que esses documentos chegaram ao público. A gente vai se aprofundar na essência do ninjutsu no Brasil, aonde, como estudar, e vai aprofundar em outras questões aqui que são bastante interessantes. Então, como segunda conclusão parcial, a gente pode sim afirmar que as tradições marciais centradas no Nimpo, elas conseguiram sobreviver à degradação cultural, elas preservam raízes tradicionais pré-modernas, ainda promovem o processo de individuação, ou seja, o despertar e iluminar, e com mais profundidade depois o liberar, mas esse é outro assunto, e que o autoconhecimento, como eu adiantei aqui, né? Autoconhecimento, despertar e a iluminação. Sim, é possível através da prática do Nimpo. E que essa postura que se aprende, esse espírito ninja que se desenvolve, ele sim combate o vazio existencial pós-moderno. Ele muda o significado de vazio de depressão para utilidade. É um conceito parecido com pleroma dos gnósticos no início do mundo cristão. Uma similaridade histórica que ocorre e que por si só já comprova que existe algo a ser explorado aqui. E por fim, na nossa conclusão, a gente vai pegar uma frase de Heidegger, um conceito de Heidegger, Martin Heidegger, um dos pais do existencialismo, que é o seguinte: a morte é a única certeza da vida. Quando o ser humano tem isso em mente, a vida passa a ter um outro sabor, passa a ter uma outra importância, um outro olhar. Tradicionalmente, né, são as artes marciais que lembram todo dia de treinamento, que isso é uma certeza. E quem pratica essa postura de carregar a morte consigo, acaba criando um tipo de comportamento que é aquele de não deixar as coisas para depois. Se eu tô brigado com a minha mãe, eu vou lá e faço as pazes já. Se o meu filho quer um colo, uma atenção, eu dou já. Se eu tenho que conseguir dinheiro, pagar uma dívida, eu faço isso já. Se eu tenho que emagrecer, aumentar tamanho, eu faço isso já. Porque eu posso morrer a qualquer hora.
Então, nesse sentido, esse conceito de Heidegger, isso que o Heidegger nos lembra, traz uma postura muito mais saudável, né? Lembra um pouco do taoísmo, da dualidade, né? Então, eu lembro da morte e eu cresço a vida. Mais ou menos esse é o paradoxo. Outro conceito que a gente tem que lembrar é o conceito de Kali Yuga, que é a entropia natural que o universo de expansão vai alcançando, né? E que está previsto em várias mitologias, né? Inclusive a bíblica, que fala da Idade de Ferro, onde os conceitos, os valores estariam invertidos, né? E que muito provavelmente é o que a gente vive hoje, pelo tipo de característica, pela liquidez que a pós-modernidade apresenta, né? Pegando o conceito de Bauman também, que nada mais, nada menos é a marcha inexorável do tempo, né? Não tem como combater, tem como surfar esse Kali Yuga, né? Ou, como diria a Évola, montar nesse tigre. Montar um tigre é um conceito oriental que na hora que eu for, se aparece um tigre para eu lutar, a posição, o local mais seguro é montado em cima dele, porque eu estou longe da boca e longe das patas, mas eu tenho que me segurar ali. Então, eu prefiro ainda surfar o Kali Yuga, pegar esse caos que a gente vive e, através das ferramentas corretas, tirar proveito disso. Tá? Isso aqui é o que eu ensino especificamente na formação de operadores. Vocês já viram a área de membros ali. Em síntese, eu posso dizer que a arte ninja, né, que é uma das maneiras de eu surfar o Kali Yuga, é a conjunção entre o Ninpo e o Ninjutsu, uma parte filosófica e uma parte prática, que são as dualidades de uma mesma totalidade e que ela preserva raízes pré-modernas. E, por contraste, é sim uma oposição, é uma via de oposição estratégica, uma contracultura à pós-modernidade. Os estilos tradicionais de Ige Koga, que são centrados no Ninpo, né, no shintoísmo, no taoísmo, no budismo, eles sim operacionalizam um modo de vida estratégico e que esse modo de vida estratégico ele sobrevive em algumas poucas escolas de artes marciais que ensinam a arte ninja numa versão da arte ninja que ainda preserva essas raízes pré-modernas. Essa característica de desenvolver interna e externamente ao mesmo tempo, ela não é encontrada nos sistemas atuais de luta. Pela origem moderna, pelo processo de degradação cultural, acaba negando a realidade psíquica consciente e o que acaba ajudando, né, acaba desembocando no vazio existencial da atualidade. A conclusão aqui desse relatório é positiva, né? A prática de artes marciais tradicionais, especialmente aquelas sentadas no Ninpo, no Ninjutsu, na arte ninja, combatem sim o vazio existencial pós-moderno, despertam um espírito ninja, despertam um espírito combativo adormecido no ser humano e acabam por proporcionar o processo de individuação, que em última instância é o que combate o vazio existencial. Espero que tenham gostado e até o próximo relatório.